18h09, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Já estamos no ar também no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da pizzaria e hamburgueria Uval. Vale Esportes é futebol de primeira. As farmácias Fernandes e farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10.000 em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce e avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com Jaju, Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços, mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. O cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. E nesse mês de Natal, que tal você sair de Renault Kwid 0 km? E um Renault Kwid mais R$5.000. É demais! Só no quarto sorteio do Cariri da Sorte tem um Renault Kwid 0 km mais R$5.000. É um Kwid zerinho mais 5.000. É um presentão pra você. E mais R$15.000 do primeiro ao terceiro sorteio. 5.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio. Mais R$5.000 no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Aqui estamos nós para o Vale Esportes, o timaço da Vale FM ao nosso lado. Pra você, Delton Sá, pros amigos do nosso canal no YouTube, você que nos ouve pelo rádio tradicional, um abraço muito especial para os amigos lá na cidade de Barbalha, todo mundo acompanhando a programação da Vale FM, obrigado pela companhia, amigos barbalhenses. A gente começa abraçando aí a turma boa que nos acompanha também, que tá voltando pra casa, saindo do trabalho, tá ouvindo a gente aí no coletivo, nas vans, nos ônibus, no carro de aplicativo ou no seu carro próprio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu não sei se eles estão em Barbalha ou se estão bem na divisa ali, lá na casa do Luiz, ou estão lá no Dedé. Mas mandar um abraço aqui pro Luiz, pro Dedé e pro Franco. Aliás, o Luiz vai fazer um churrasco beneficente, né? Exatamente, sim, eles estão reunidos justamente por causa desse, porque os três estão na frente, né? O Luiz, o Dedé e o Franco, e eles estão resolvendo sobre esse churrasco beneficente que vai acontecer sábado, dia 16, a partir das 5 da tarde. Vai rolar um costelão, porco no rolete, linguiça, baião de 2, vinagrete. Para você, a partir das 5 da tarde do próximo sábado, é um churrasco em prol do nosso amigo Bruno, que está passando aí por uma dificuldade, ele e a família, com a doença degenerativa, e estão fazendo aí para arrecadar uma grana, para ajudar a família lá. O churrasco vai acontecer lá no Gaúcho, lá na Avenida Leão Sampaio, em frente à Chácara Metildo. Só R$50 você colabora, Marco, que tá ajudando. E tem muita carne. Eu vou ver se eu dou uma passadinha lá, muito rapidinho lá, até umas 6 horas, porque a gente tem um evento para apresentar no sábado à noite, né? No sábado. Mas eu vou pelo menos dar um pulinho lá, pelo menos para beliscar um pedaço do costelão e participar dessa ação beneficente que acontece no próximo sábado, Marco. Exatamente, tá aí uma boa opção, né? Por um preço bem acessível e vai estar ajudando uma pessoa que precisa. E o Gaúcho fica lá na Avenida Leão Sampaio, para quem não sabe, né? Exatamente. O telefone ele é ouvinte da Vale e é fã da Vale, que até o número dele lembra a Vale. É verdade. 999-99-3020. E foi de propósito esse número, né, Delto? Marco Valério. Exatamente. Marco Valério, ele disse que o narrador preferido dele é um gaúcho lá. Ixi Maria, El Gauchon. El Gauchon. Narrava os gols lá do Inter, na época do Falcão, aquele tempo lá. Rapaz. Disse, o Franco fica dizendo que hoje não dava mais pra narrar, porque se não ganha nada, é a conversa do Franco lá, que é gremista lá. Viu? Um abraço pra Gauchado e pro Dedé, um abraço. É isso. Bom, Delto Sá, vamos começar com notícias do Guarani. Guarani. Sim. É assim, Marcos? É o Leão do Mercado, porque minha alegria é te ver jogar. E em breve, o torcedor do Guarani vai ver o Guarani com aquela belíssima camisa rubro-negra novamente em campo, né, Delto? A partir de fevereiro, Marcos? A partir de fevereiro, e começa logo contra o principal rival. Pode falar, Anderson. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O time do Leão do Mercado... Por quê, hein, que ele tá rindo aí? Porque eu tô, Delton Sá. Né? Tá bom. O time do Leão do Mercado segue trabalhando dos bastidores, porque o Guarani já tem 12 contratações e cerca de mais 6 atletas para fechar esse primeiro momento de contratações do Guarani, para fechar aquele elenco com cerca de 18 contratações pro início
pré-temporada do Campeonato Cearense. Lógico, o Guarani vai fazer esse investimento de 18 atletas e vai apostar também um pouco nas suas categorias de base, que inclusive ontem o Guarani empatou contra o time de Missão Velha lá no CT do Guarani pelo placar de 0-0 e acabou ficando no segundo lugar do seu grupo, onde irá enfrentar o Icasa na semifinal do Campeonato da Liege no próximo dia 16. Então já teremos um primeiro clássico no Sub-20 no próximo dia 16 lá no CT Praxedão. Visando esses jogadores, esses atletas, essa garotada do Sub-20, o João Severo está acompanhando muito bem. O Alexandre Lima está em contato direto com o Jailson para saber como é que está essa garotada, para completar esse elenco desses jogadores que irão fazer parte do time na segunda divisão do Campeonato Cearense. Ainda nessa semana, a pretensão do Guarani é terminar essas contratações para já começar a trabalhar a questão da base, de trazer esses atletas, questão de estrutura, todos esses detalhes para em janeiro tá tudo ok. Não é muito prematuro pegar um garoto que foi observado recentemente para ainda disputar uma competição, para tentar jogar com os garotos ainda da base, São Verde, imagina para jogar com um profissional. Não é muito prematuro isso não, Anderson Luiz? O trabalho que está sendo feito pelo Jailson era um trabalho para ser mais longo. É porque um garoto não passa 1-2 anos numa base, sim, para subir disputando profissional. Campeonato, aí ele tem um pouquinho mais de... Um garoto chegou um dia desse, participou de um Pereirão, aí vai disputar um campeonato ainda de um nível que, convenhamos, nosso Sub-20 aqui, né, não é esse nível todo. Aí você nem joga uma competição direita, botar um garoto no meio do profissional, eu acho muito prematuro ainda. Sem ter bagagem, sem ter experiência. O Guarani vai fazer essas cerca de 18 contratações e vai ter esse complemento, cerca de 5, 6 atletas da... Eu acho que para completar treino lá, beleza, mas para pensar em disputar campeonato, para botar, para jogar... Eu não sei não. Aliás, essa tem sido uma prática utilizada inclusive pelo próprio Icasa também. A gente está aqui no noticiário do Guarani, mas só para você entender, Delton, que os nossos clubes têm lançado mão desses jovens atletas, concordo com você, sem nenhuma experiência, sem nenhuma bagagem, mas é mais naquela coisa realmente de completar elenco, né? Sim. Eu acho que dificilmente, assim, num primeiro momento, um atleta desse terá uma oportunidade ou uma responsabilidade de ser titular da equipe. Porque assim, se você montar um elenco, eu vou pra lá, você pegou aqui, minha estrutura financeira das melhores, eu tenho 2 times, eu montei 2 times, eu tenho pra cada posição, eu tenho 2 atletas profissionais, aí eu tô com 22, eu tenho um terceiro goleiro ali, tá entendendo? Aí eu boto mais 4, 5 meninos pra treinar com essa rapaziada, pra completar treino, alguém tá machucado e tal, e esses meninos ir pegando um pouquinho de maturidade com a galera, acelerar o processo de profissionalização, até aí eu acho que é normal. Agora, eu só contratei 18. Dos 18 eu tenho 2 goleiros. Aí eu tenho que completar os 22 com mais 4 garotos para ser reserva de alguém, sem nunca ter jogado profissionalmente. Aí eu acho que é arriscar demais, tá? Até vai pela questão do planejamento. A questão financeira pesa bastante nessa situação, Delton. E também o Guarani tem um planejamento de reforçar o elenco na segunda fase do Campeonato Cearense. Vai dar uma segurada nessas contratações e aí deve reforçar o elenco, até mesmo porque a primeira divisão acaba um pouco antes, e vai reforçar o elenco somente na segunda fase, se o Guarani conseguir essa classificação para a segunda fase da competição. Esse é o planejamento da equipe. Pode ser de fato algo prematuro que o Guarani esteja fazendo em relação a essa garotada, mas é uma aposta. O Guarani está apostando nessa situação para quem sabe aí, não consegue, né, Delton Sá, por mais que seja de fato prematuro, consegue revelar algum atleta nessa segunda divisão do Campeonato Cearense. Tomara que dê certo, né, que isso possa acontecer, que o Guarani consiga trabalhar, né, dar uma verificada se tem algum garoto desse aí que realmente você consiga vislumbrar um futuro muito próximo aí na frente. Tomara que dê certo, mas eu sempre fico com um pé atrás nessa questão, porque eu acho que você pode trabalhar um pouco melhor o potencial do garoto, né, enfim, e não queimar. Como obviamente o campeonato, né, na primeira fase é um tiro curto, né, você fala em reforçar a segunda fase, talvez não haja nem a necessidade de fazer uso nenhum desses garotos, né, que eles possam estar só completando o elenco ali nos treinamentos. De fato, então o Guarani segue nesse planejamento para fechar esse elenco até o final dessa semana, para já começar nos bastidores a trabalhar a vinda desses atletas, a estrutura para receber esses jogadores. Agora, o que o Guarani não pode nunca parar de planejar é a continuidade desse trabalho de base.
independentemente do campeonato cearense que se aproxima no início do próximo ano, independentemente do resultado, ou subiu ou não subiu, tomara que suba, mas independentemente do resultado final, que esse trabalho possa continuar, que possa ser um trabalho o ano inteiro, apoiando as divisões de base. O Guarani tradicionalmente revelou bons atletas nos anos 80, 90, e a gente não vê mais isso, principalmente da parte do Guarani. Você vai pegar ali uma outra exceção e assim mesmo um jogador que mal despontou e já saiu daqui. Ou seja, o Guarani precisa trabalhar de forma mais efetiva sua base, assim como todas as outras equipes da nossa região, exatamente para fortalecer. E aí sim, quando você tem uma base com 2, 3 anos de trabalho, aí você pode considerar que são jogadores capazes de integrar e participar ativamente do elenco principal. A base vai trabalhar durante toda a semana porque tem esse desafio na Liege, a semifinal contra o Icasa no próximo dia 16. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações do Leão. Pra começar a semana, Delsa. 18 horas e 24 minutos, 6 e 24 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Conosco também, Delton Sá, Motel Imperial. Novos e aconchegantes apartamentos para você aí acompanhar momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, segurança, praticidade, excelente atendimento. Detalhes no Instagram, @Motel Imperial Oficial. A direção é do nosso querido André Lemos, grande desportista. O André Lemos desejando a todos um Feliz Natal e um 2024 com muitas conquistas. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia, na Só Fumê Service, Rua José Malcos, número 408, telefone WhatsApp 988054899, organização é do Edilson, o doutor do Fumê. Você já pensou em ser um servidor público federal ou estadual? Pois então não pense, meu amigo, prepare-se para os principais concursos no ESC. Concursos como BNB, INSS, Polícia Civil do Ceará, Polícia Penal, Polícia Militar do Pernambuco, Caixa e muitos outros. O ESC tem a maior aprovação em concursos públicos do interior cearense. Faça já sua inscrição pelo site www.esccursos.com.br ou na sede do ESC, Avenida Padre Cícero 2450. Informações pelo WhatsApp 999822476. ESC, juntos realizamos sonhos. Agora, se você tá cansado de pagar absurdo de conta de energia, tá na hora de você dar uma passadinha lá na Gênesis Solar. Começar com meu amigo Luciano Carvalho, ele vai ter a melhor condição para você colocar a geração de energia solar na sua casa, meu amigo. É isso mesmo que você está ouvindo. Gênesis Solar, lá tem as melhores condições para você colocar a geração de energia solar na sua casa. Dê uma passadinha ou ligue agora mesmo, tá certo? E fala com meu amigo Luciano Carvalho, 981237956 e deixe o sol pagar a sua conta de energia na Gênesis Solar, meu amigo. E a loja fica ali na entrada do shopping, aquele container loja que fica ali na entrada do Mercadinho São Luís e do Banco do Brasil. Conosco, Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Se você quer qualidade, fale com o Ribamar da Joá Solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Os conhecidos solados do Ribamar da Joá Solados. Ribinha, gente boa, né, Del? Agora o Ribinha só tá com um problema. Qual é? Tá andando demais com o Cistavi. Ele tá mal acompanhado, é? Rapaz, quarta-feira da semana passada a gente tava no evento do Sebrae. Ele tá de novo com o Cistavi. Cícero David. Tá de novo com o Cistavi. Ribinha. Será que Ribinha vai torcer pelo Guarani por causa do Cícero Davi? É capaz. Cistavi é um caba bom. Ele na lábia lá, né? Gente boa demais. Bom, lembrando que a Joá Solados fica na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Pedidos 998554193. Agora outra pedra boa que tava junto com os dois aqui, ó. Quem é? É ele da Ramagem. Ah, e tá certo. Tava os 3 artistas lá, viu? Chegaram os 3 juntos.
Eita, meu O amigo. trio especial. Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Somos referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Desejamos aos nossos parceiros e clientes um Feliz Natal e um ano novo cheio de esperança, boas lembranças e felicidade. Siga-nos no Instagram, @Ramagem Couro. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. Máquinas, ferramentas, equipamentos, tudo em EPIs. Olha, se você quer comprar sua motosserra Steel, a hora é agora na Comercial ZM com super promoção. Avenida Padre Cícero, 2370, ali pertinho do ESC, pertinho do shopping. Telefone 3511-9550. E lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel. Agora eu quero falar da Dourados. Fale. Kit joias pra você ganhar dinheiro, tem joias. Você quer banhar sua mercadoria? Pode levar que lá tem um banho com qualidade pra você. Se quiser ser revendedor, aí é mais fácil ainda. Você vai ter facilidade para adquirir a sua mercadoria, porque a Dourados é parceira do seu negócio. Facilita a sua vida para você ganhar dinheiro e ainda compra aquela sua mercadoria para desplacar, ou já que esteja desplacada, tem problema não. Pode levar e a galera paga à vista lá. Dourado Joias, Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031 e tem um Instagram, @Dourado Joias com 2 S's no final. Pizzaria e hamburgueria Oval. Aquela que não é quadrada. É a pizzaria Oval. e hamburgueria Oval. Hoje tem aquela pizza deliciosa. Tem, mano. Pra você começar bem a semana, Delta. Oval, de trás pra frente. Oval, Não, de trás pra frente. Lavo. Pronto. É isso mesmo. Grande pizzaria e esse Delton Sá não voltou liso de viagem não, viu? Voltou nada, pai. Deixei foi de conta pra pagar. Lá também tem esfirras, lasanhas, beirutes, pizzaria e hamburgueria Oval. Peça sua 988-42-9514. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Agora eu quero falar da Casa Com. A Casa Com tem tudo que você precisa para tirar o seu projeto do papel. Pisos de alta qualidade, um super mix de louças que vai te surpreender, tintas para personalizar cada cantinho do seu ambiente, soluções incríveis em iluminação e muito mais. Na Casa Com, a transformação começa agora. Visite o nosso Home Center e descubra como deixar a sua obra do jeito que você sempre sonhou. E tem mais, você pode fazer os seus pedidos pelo Zap Casa Com, DDD 889-97440222. Anote aí o Zap da Casa Com, DDD 889-97440222. Casa Com, a casa é sua. Tá na hora de fechar o ano com carro zero na garagem, no Cariri da Sorte Cor de desta julho, semana. Pitombeira, Tá né? com tudo, né, Esse Gonçalo? só podia ser cor de Oxe, pitombeira. depois que o Vasco escapou do rebaixamento. Ele tá numa felicidade, Nelton Sá. Por isso que com apenas R$6 você pode ganhar um Renault Kwid 0 km mais R$5.000, tudo junto. Carro novo mais 5 mil no quarto sorteio e mais R$5.000 do primeiro ao terceiro prêmio no Giro da Sorte. 10.500 dá 5 mil. E quem ganha no Cariri da Sorte é o povo daqui. Olha, ontem no quarto prêmio, uma Saveiro mais 10 mil. Quem ganhou? Quem? Um rapaz de Juazeiro e outra pessoa de Barbalha. Então saia pra aqui, meu amigo, pro Cariri. É verdade, Marco Valério. Não vai pra longe não, é pra cá mesmo. Viu? Posso dizer aqui... Não sai pra Fortaleza, não. Sai não, que conversa é essa? Agora eu quero falar da Glam Moda. Tu viu lá que o Demontier estava esperando pra ver o netinho nascer? Parabéns, o Demontier. Você viu que Sol... Dona Solange tava com a bolsa que ela comprou bem lá na elegante. Glam Moda. E a sandália? A sandália que ela tava. O cinto que ela E a tava usando. carteira, quando Demontier puxou pra pagar a despesa do hospital? Ei, Marco, puxou não. Hã? Puxou não. Puxou, o Demontier é mão aberta. É, som. Demontier. Ele ia deixar o filho ter essa despesa, Quem não. pagou foi o filho. Demontier disse, olha, eu tô aqui com a carteira
É porque o filho entregou o cartão a ele, tá na carteira dele, foi. Sabia, não? Mas Deus, o filho entregou a ele e ele deu a senha pra ele poder passar o cartão, mano. Agora a Glam Moda fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro do crack. Ó, Irlan vai dizer isso a ele, viu? Só que se ele não estiver ouvindo. Daqui a pouco ele manda mensagem me esculhambando. Olha, deixa eu falar também do Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo acolher crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social e desenvolve atividades esportivas como futsal, futebol, skate, basquete, integrando a nossa juventude através de boas práticas. A presidência do Instituto Juazeiro Bom de Bola é do Jackson Pilha. E se você quiser conhecer mais esse trabalho, quem sabe até apoiar, vai lá, confere nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Beleza, Marco Valério, agora eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca. Mão de Marco Vaca. Valério. Tu sabe que hoje, segunda-feira, a Sandrinha disse, nós vamos abrir, que na segunda eles não abrem pra janta, mas hoje eles vão abrir. Aí na segunda-feira que vem, dia 18, também vão abrir, pra você aproveitar uma janta na segunda-feira. Hein, João Filho? Tô lhe devendo, viu? Até o final de semana eu pago, viu? Então, é na outra semana? Tu quer na outra semana? Sim, mas é pra comer aqui, não é pra tu levar pra casa, não. Não, comer aqui. Oxe, eu também tá querendo levar pra casa, olha, Marco Valério. Gente, o cara ganha, ainda bota a banca pro dia, é? Ei, Delta, é sério, o cara ganha as coisas, ainda bota a banca pro dia, é? Pelo amor de Deus, qual foi? Tu soube da história da pizza com o Ejaildo? Não, foi. Oxi, nós não sentimos nenhum cheiro aqui, Delta. Ejaildo pagou já? Oxi, meu amigo, nós não sentimos nenhum cheiro. Comemos pizza semana passada aqui por outro motivo, não foi? Essa, meu amigo, ele, desviou. Pelo amor de Deus, E foi. Deu um olé geral. Aí fica com essas conversinhas. Aloysio, venha. Aloysio, venha pra cá que tem pizza. Aí empurra pros outros. Mas a dele, ele oxi, olé geral. Não vi nem o cheiro dessa minha pizza. Decepção agora? Pois esse não da churrascaria Mão de Vaca vai ficar pra semana que vem, então, né? Então, pra semana que vem, comprar pra gente comer aqui no programa Esporte, viu, João Filho? Aí lá na churrascaria, é porque tem uns rolinhos crocantes de tilápia, Marco, que é a coisa mais deliciosa do mundo. Aí tá certo. Sabe? Aí vem aqueles pastéisinhos com a carne de sol, né? Tal, com aquela carne de sol sertaneja, tudo pra você lá na churrascaria Mão de Vaca. Você quer um lugar hoje especial pra jantar, churrascaria Mão de Vaca. Mas você quer pedir pra receber em casa, 988-65-7741 é o telefone. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Na Avenida Praça de Heraldo Castelo, 320, em Juazeiro do Norte. Hotel Amoarama é a casa do caririense da capital cearense. Reservas pelo 0 operador 85 3304-8900. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso com a qualidade Panebon Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos também. Tem a linha integral, que é deliciosa, e ainda é produto Panebon Pão Nosso, a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Agora eu quero falar da Fox. Você encontra os melhores smartphone, iPhone para você lá na Fox. Mas se der algum problema no seu aparelho, você pode levar para lá, que tem os melhores técnicos especializados da região do Cariri. Tem facilidade no pagamento para você. Não perca tempo. Ainda tem garantia nas peças montadas na loja. Tem Fox em Crato, na Senador Pompeu 56. Tem loja em Juazeiro do Norte, na Padre Cícero com Santa Luzia. Tem loja na São Pedro com Seminário e também no Cariri Shopping para você. Eu disse Fox. Rapaz, deu vontade de comer um baleia burger agora. É o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. E pra pedir é muito fácil. Você pega esse telefone aí, 988-380548. O Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer, o maior custo-benefício. Rapaz, descobri, sabe quem adora comer baleia burger? Quem, Marco Alex? Doutor Wilton Almeida. Eu tô ligado. Ele passa sempre lá. Doutor. Ele vai comprar pra ele e pra esposa dele, a Janete. Leva pra Janete, eu tô ligado. Olha aí. Já me encontrei algumas vezes com ele. Ele tá indo pra casa, aí para lá. Exatamente. Ele é chegado. Um abraço pra doutor Wilton. Eu sei que ele não vai estar ouvindo a gente agora. Torcedor do Flamengo, né, Del? Tá lá no hospital trabalhando, mas
Sempre que ele pode, ele tá ouvindo a gente. E é torcedor do Icasa também. Do Icasa, do Verdão, do Cariri. Exatamente. Tá certo? Agora, Marco Valério, esse Tiagão da Madeireira Beira Rio tá doido. Rapaz, tem tanto produto em oferta de Natal. Da oferta de Natal da Madeireira Beira Rio, que eu não sei nem o que é que eu vou dizer. Ó, forra mista desmontada, R$ 67,90 pra você. Porta lisa pra você, BVM, só R$ 116,90. Aí tem várias larguras. Porta decorada, BVM, só R$ 136,90. Linha de maçaranduba, R$ 29,99 para você. Linha mista, R$ 22,99. Aí você vai encontrar dobradiça, cartelada, bronze latonada e cromada MGM, só R$ 12,00. Fechadura estilo externa bronze latonada MGM, R$ 37,90. Fechadura estilo cromada externa MGM, R$ 37,90. Fechadura estilo WC bronze latonada MGM, R$ 30,90. Já a fechadura estilo WC cromada MGM, R$ 30,90. Mas, menino, tem tanta oferta pra você na Madeireira Beira Rio, que eu digo pra você que você não pode deixar de conferir, dar uma passadinha por lá pra conferir as ofertas da Madeireira Beira Rio. Tem muita, tem tinta, tem vaso sanitário, caixa acoplada, tem piso, tem tudo pra você lá na Madeireira Beira Rio. Muito mais que madeira. É verdade, Delton Sá. E conosco também Centro Universitário Leão Sampaio, formando grandes profissionais. 18h38 horas sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Vamos agora falar do time do Icasa. Vamos atualizar o torcedor do Verdão do Cariri, e quem está chegando é o nosso querido presidente. Fala, Luísio Vilar, boa noite. Boa noite pra você, Marco Valério, Delton Sai, boa noite pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando, iniciando mais uma semana com os destaques do Verdão aqui dentro do Vale Esportes. E a gente começa trazendo notícia boa, já que o Icasa anunciou ontem mais uma contratação. E é mais um zagueiro, viu, Marco e Delton? Na última sexta-feira, trouxemos aqui o nome do Ramon, que foi o primeiro zagueiro anunciado pelo Verdão. Zagueiro de 28 anos, que foi campeão sergipano com a equipe do Itabaiana neste ano. E agora o Icasa apresenta Léo Canu. Ele tem 35 anos e estava lá no Rio Grande do Sul na equipe do Aimoré. Ele também tem passagens pelo Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, Guarani Bagé, Ipiranga também, lá do Rio Grande do Sul. E fora do Brasil ele passou pelo Belenenses em Portugal. Vai ser a primeira passagem aí do Léo pelo futebol cearense. Já teve no Nordeste, nas equipes do Náutico e também no 13 de Campina Grande. Aliás, também, esse ano ele passou pela Juazeirense, mas boa parte aí do seu histórico no futebol é mesmo lá no Sul. E a gente deseja sorte aí ao Léo Canu, que é o 15º jogador contratado pela equipe icasiana. O 13º anunciado, mais o 15º que foi contratado pela equipe. E a diretoria executiva de futebol do Verdão informa que ainda tem um zagueiro a ser anunciado nos próximos dias. Então, além do Ramon e do Léo Canu, deveremos aí ter uma outra contratação de um zagueiro, além daquele zagueiro da base, né, o Wesley, que vai estar integrado ao elenco da equipe para a Série B de 2024. Então, é uma boa notícia. Tá aí o Verdão se reforçando, mais um jogador bastante experiente, diga-se de passagem, viu, Delton Sai e Marco Valério, mas a equipe até que tem conseguido fazer uma mescla bacana aí da juventude com esses jogadores acima dos 30, viu, Delton? Você fez aí a soma e dividiu da idade desses jogadores? Rapaz, sou péssimo com conta, mas se você quiser a gente faz agora, Delton Sá. Tu quer fazer agora, é? Faz. Pois vamos lá, vou abrir aqui a calculadora. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo, manda, começando dos goleiros, bora lá. Fábio, 34, André, 35. Certo, vai. Zagueiros, Ramon, 28, Léo Canu, 35. Vai. Volantes, Guto, 36, Felipe Dias, 30, e o meia, Cláudio Júnior, 27. Certo, vai. Na lateral direita tem o Calcinha com 28, na esquerda o Boré com 31, e no ataque, Júnior Batata, 32, Edson Capa, 26, Rodney, 25, e o Dudu Itapajé com 27. 27. São quantos jogadores? São 13 anunciados. 394 dividido por 13
o Casa tem a média de idade acima de 30 anos. 30,30. Olha aí. É um time bem experiente, né, Del? Time bem rodado. Bem rodado. Aqui é a média de idade do time. Fabiano tinha me dito, certa vez quando eu falei nessa situação aqui, ele me ligou. Na verdade mandou uma mensagem. Disse, olha, Del, mas a média do time é 28. Então deve ter aí 2 jogadores aí que devem estar sendo anunciados. E os 3 da base, né, Del? Que a gente não tá contando ele disse aqui. Que a média que ele tinha feito lá era de 28, né? A média de idade do time do Icasa para disputar esse campeonato cearense da segunda divisão. Tem que botar uma galera aí que corra também um pouquinho, né? Para mesclar aí com toda essa experiência da segunda divisão, porque tem um time que dá uma canseira, rapaz. E esses jogos de 3 horas da tarde, meu amigo, nesse campeonato cearense da segunda divisão, porque é uma coisa que mata, eu acho. Agora de ter que fazer jogo 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, 3h30. É dose, viu? É dose pra torcedor. Quando bota esse jogo no meio de semana, como é que o cara vai pra um jogo no meio de semana à tarde, assistir jogo de time? O cara tendo que trabalhar, né? Quando a tabela é feita assim, né? Então... É Rojão, Delson. Agora, Luiz, nesse Oi, caso do Icasa, acredito que os jogos aqui, pelo menos a comando do Icasa, todos, se cair no meio de semana, devem ser solicitados para jogar à noite, né? É o que a gente espera, né, Marco? Não tem nem sentido jogar no meio de semana na Arena Romeirão, né? Quarta-feira, 3 da tarde, Deus me livre. Já tem que dar muita gente para poder pagar as despesas que são altas. E você jogar à tarde, no meio de semana... Não, mas eu acho que o caso do Romeirão, Marco, não se enquadra nesse perfil, né? No caso de jogos do Romeirão. Fala é quando você sai para jogar lá, que você vai jogar 3 horas da tarde nas cidades por aí. Romeirão é você joga à noite. Campo Ruim, né? Sem contar até aqui mesmo, né? Não sei da situação do Guarani, do Cariri, se vão jogar à tarde, como é que tá essa situação. Não, eles vão né, jogar no Romeirão. Tomara. Estão negociando a história aí de ser na Arena Romeirão, todos eles, viu? Sendo assim, melhor pra torcida do Icasa, né? Já que vai ter a oportunidade de acompanhar a equipe tanto nos jogos em que for mandante, quanto aí visitante, né? Oi, Marco. Já que você falou em jogos, né? Em que o clube é mandante, alguma conversa com relação a esse primeiro clássico Icasa e Guarani da primeira fase, porque o mando de campo é do Guarani. O Icasa procurou alguém do Guarani para combinar com relação à renda, né? A renda dividir despesas. Time na mesma cidade é dividida, Marco. Já tá claro isso no regulamento? O regulamento sempre foi, não sei se mudou agora, mas quando se trata de clássico, que equipes também, o cara tem até o mando de campo, mas a renda ela é dividida. Faz sentido, né? Nesse caso é dividido porque não tem ida e volta. Mudou? Mudou o regulamento? Pois diga que mudou, JF. Diga aí, pro povo de casa saber. Mudou. A produção informa pra gente que mudou. Mudou essa situação da questão da divisão da renda do jogo. 60 pro ganhador e... Não, mas é isso mesmo. Tá dividido, macho? Mas tá dividido. Se for empate é 50 pra cada um. Quem ganha 60, quem perde 40. Agora eu quero saber se isso tá valendo ou se o Guarani vai dizer, não, o jogo é meu. Não, o regulamento antes previa, Marco, nesses clássicos, mesmo com o mando de campo, eu não li o regulamento esse ano, mas ele já previa essa divisão de renda, de receita, né? O jogo não manda de fulano, aí fulano tem responsabilidades naquele jogo, né? Mas a renda era dividida, sempre foi, no caso de campeonato de competição, não tem ida e volta, quando você só tem ida. Quando 2 equipes da mesma cidade se enfrentam, a renda é dividida, né? Eu não sei, a não ser que tenha mudado esse ano, tenho que confessar, não li o regulamento desse ano. Vou até ler agora o regulamento desse ano, mas as rendas eram divididas. Bem, mas respondendo à pergunta do Marco, eu entrei em contato com o presidente do Icasa já há alguns dias. Ele destacava, não, o jogo é do Guarani, de responsabilidade aí do Guarani, Luiz. Então a renda é deles também. Nenhum contato foi feito do pessoal do Guarani com o Icasa para falar sobre essa partida. Então essa é a posição da equipe do Icasa através do seu presidente sobre a estreia. Porque quando tem somente um clássico, não tem o jogo de volta, e aí o clube que ganha esse mando de campo, ele é beneficiado financeiramente falando, porque se a arrecadação vai ser só dele
e em tese é o jogo que terá o maior público e obviamente o maior público oferece uma melhor renda, então assim, há um benefício. Como também eu acho que se fosse o contrário, se fosse o Icasa o mandante, então o Icasa seria beneficiado nesse caso. Eu acho que se houvesse o entendimento seria melhor, até porque, digamos, vai que a torcida do Icasa começa a boicotar esse jogo, porque a renda é toda do Guarani. Então, para que esse tipo de coisa não aconteça e que todos possam ganhar e que todo torcedor tenha ânimo de ir pro estádio, seria bom aí um entendimento entre essas duas diretorias e trabalhar bem o jogo pra gente ter um grande público na Arena Romeirão na abertura. A produção informa pra gente que é uma situação que já foi definida desde o Congresso Técnico. Não haverá questão da divisão. Quem for o mandante do jogo ficará com então, mas se eles quiserem combinar isso aí, não pode, não? Aí vai entrar. Aí eu acho que o Guarani não vai fazer isso. Aí vai entrar. E o Guarani, a informação que o Guarani de Juazeiro não abre mão de ter o valor integral para ele. Se houve o acordo, não tem que abrir mão mesmo. Foi uma situação já conversada, definida desde o Congresso Técnico entre os clubes. Então é isso que eu tô dizendo. Se está estabelecido isso, então não tem o que ter discussão, né? Está estabelecido, ficou acordado antes do sorteio, aí, meu amigo, não tem o que... Que o Guarani, através da sua diretoria, antes não era assim. Antes, você mesmo tendo, como se tratava de um clássico local, então você pegava e dividia a renda. Porque se tivesse os dois jogos, né, fazia mais sentido. Eu não entendi porque os clubes aceitaram isso. Porque tu já pensou se é o inverso? Aí o Guarani joga com o Icasa, o mando de campo do Icasa, e o Guarani não pega nada da renda? Não faz sentido. Não, o próprio Cariri, né? Cariri e Icasa, acho que vai ser o mando de campo do Icasa, né? Não sei, Porque o Icasa não vai ter dois mandos de campo, o adversário dele jogando na cidade. Se foi esse acordo aí do regulamento, porque o regulamento não está publicado ainda, eu olhei aqui, não tem só o regulamento da primeira divisão. Se fizeram isso, fizeram uma besteira. Se fizeram isso, por exemplo, o Icasa pegar 2 jogos contra os 2 times daqui, sem mando de campo de nenhum deles, tá entendendo? O próprio Icasa, na minha opinião, falhou na hora de discutir regulamento. Porque quando você tem um campeonato que é ir de volta, eu fico calado. Você tem um jogo, o outro é dele. Quando é uma competição, geralmente se fazia assim. Você tem um jogo, o mando de campo é do Guarani, mas a renda é dividida. Contra o Cariri e o Icasa é mandante. Por exemplo, Copa do Brasil. Quando você vai jogar o jogo único, o cara é o dono de campo, mas ele divide a renda. Quando o cara classifica, elimina o outro na segunda fase, não é só a renda sua quando você vai por aquele jogo que elimina. É a mesma que eu me lembro até que eu tive um time da Paraíba aqui que não deu dinheiro ao Internacional. Pronto, então assim, Deltólio, olhando pela tabela, o Guarani é mandante contra o Icasa, o Icasa é mandante contra o Cariri e o Cariri é mandante contra o Guarani, né? Agora eu acho que no caso de Icasa e Guarani, não custaria nada eles fazerem um entendimento e trabalharem bem o jogo pra gente ter um grande público, porque vai que numa dessas o torcedor do Icasa diz, olha, eu não vou pra esse jogo não, porque eu não vou dar dinheiro ao Guarani. Pode acontecer, tem torcedor que pensa assim, entendeu? Então, se houvesse um entendimento, e aí vamos fazer uma campanha publicitária boa, pra encher esse Romeirão, pra gente começar o campeonato com o estádio lotado, os 2 times ganhando dinheiro. E aí quem for melhor em campo que leve a vitória, entendeu? Quem ganhar o jogo leva 60% da renda, quem perder leva 40%, porque mereceu ganhar dentro de campo. Eu entendo que assim seria melhor para as duas equipes. Bem, Marco e Delton, pra gente finalizar, destacar a base do Verdão do Cariri, porque o Sub-20 está classificado para as semifinais da competição da Liege. O Verdão venceu o Barbalho no final de semana pelo placar de 1-0. Foram 3 jogos, 3 vitórias, sem sofrer nenhum gol. Parabéns aí pra galera do Verdão do Cariri, do Sub-20 da equipe casiana. Já o Sub-13 também tá na final da Copa CFC de Futsal. Venceu a Escolinha do Careca pelo placar de 5-2, isso ainda na semana passada, e agora a equipe aguarda a definição do seu adversário, tá certo? Amanhã eu volto então com mais destaques da equipe casiana aqui dentro do Vale Esportes. Valeu, Aloysio! Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho tem Gilbert de Camps, Delton Sá. É em nome de Comercial ZM, máquinas, EPIs, ferramentas, você encontra na Comercial ZM, que é concessionária dos produtos Steel para a região do Cariri. Lá você encontra grandes marcas, Dremel, Bosch, Tramontina, Steel, além também de
Ferramentas Skill, Avenida Padre Cícero 2370, Comercial ZM, telefone 3511-9550. Um abraço aqui para o Regilânio Ferreira, Marco e Delta. Ele mandou mensagem pra gente, acompanha sempre o nosso trabalho e trouxe pra gente aqui, Delton Sá, o hino do Juazeiro. O hino do Juazeiro. Temos o hino do Icasa, do Guarani, do Cariri, do Campo Grande. E ele conversou com alguns amigos e o Leonardo de Luna, artista daqui de Juazeiro, fez o hino. E o Juazeiro tá disputando o quê? Ele tem um Juazeiro feminino, né? Que tá disputando o Campeonato Cearense Feminino, né? O Juazeiro Feminino. E ele disse, atenção, sempre vem acompanhando o Juazeiro e conversando com os amigos, teve a ideia de criar o hino do Juazeiro. E o Leonardo de Luna abraçou a ideia e fez o hino. Ele mandou pra gente aqui. É um time feminino, então? É, o time feminino. Porque o Juazeiro Empreendimentos tá lá em Fortaleza, né? É. Não participa mais de nenhum torneio. Teve hino também. Teve no na época lá. Eu me lembro, tinha hino também o Juazeiro Empreendimentos. Esse deve ser o Juazeiro Feminino, né? É o Juazeiro Feminino. Ah, tá certo. Exatamente. Vamos pro intervalo comercial? Vamos sim, senhor. Daqui a pouquinho tem Super Luz. Vale FM. A Prefeitura de Juazeiro do Norte informa: os casos de Covid-19 estão aumentando e a sua participação é fundamental para vencermos essa doença. Em locais públicos fechados ou abertos, use máscara e evite aglomerações. Lave bem as mãos ou use álcool em gel sempre que possível. Se estiver com sintomas gripais, faça o teste na UPA Lagoa Seca. E se ainda não se vacinou, dirija-se a um posto de vacinação, no VaptVupt, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, ou nas unidades de saúde divulgadas semanalmente nas redes sociais da Prefeitura. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor a nossa cidade. E nesse mês de Natal, que tal você sair em Reloquid 0 km? E um Reloquid mais 5 mil reais? É demais! Só no quarto sorteio do Cariri da Sorte tem um Reloquid 0 km mais 5 mil reais. É um Quid zerinho mais 5 mil. É um presentão pra você. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. 5 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. Mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. As Farmácias Fernandes e Farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal Premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM. Vale FM.
volta pela Vale FM 99,9. Delton Sá, eu vi uma notícia hoje num portal de esportes muito grande aqui em nível nacional, que diz assim, a manchete: Tite vê carência no ataque do Flamengo. Já tá pedindo um jogador para jogar pelo lado direito. Rapaz, atacante de lado, o Flamengo tem o Luiz Araújo, o Cebolinha, tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol, que chegou a jogar pelo lado, e o cara ainda vê carência no ataque do Flamengo pelo lado direito, ele disse, principalmente. E Luiz Araújo não é atacante, né? Luiz Araújo sempre foi meia. Luiz Araújo sempre foi meia. Conheci ele no São Paulo de atacante. E no Flamengo ele joga de atacante também. Luiz Araújo sempre foi meio. Aí quer botar ele de atacante, fazer o quê, né? João Filho. Aliás, o Flamengo, como é que você vê carência no elenco como o Flamengo, né? Meia, você tem Arrascaeta ou Everton Ribeiro, pra jogar ali de 10. Aí você vai pro lado direito. Aí você tem ali o Gabigol, que faz também o lado direito, jogava assim no Santos. Tem o Luiz Araújo, né? Do lado esquerdo tem Bruno Henrique, tem Everton, sabe tudo do Cebolinha, né? No comando de ataque tem Pedro e tem Gabigol. Meu amigo, esse time tem carência de quê? Só se for carência de título, que não ganhou nada esse ano, né? Mas de elenco, o Flamengo não tem carência não. Antes do Kilber, falei com o Dr. Rosenberg agora há poucos instantes, o Cariri já tem 20 atletas com pré-contratos assinados com o clube. 20 atletas. E o que é que tá faltando pra ele divulgar aí? Ele disse que só vai divulgar quando for por oficializar mesmo. Por enquanto é apenas o pré-contrato que não pode fazer o anúncio de maneira oficial. E dentro desses atletas tem jogadores que vão chamar a atenção, jogadores que se destacam, já se destacaram por outras equipes e vão chamar a atenção quando seus nomes puderem ser divulgados de maneira oficial. No Cariri Futebol Clube. O Delto estava viajando essa semana, teve aquele caso na El, né? Que o Cariri chegou não oficialmente nas redes sociais, mas passou para algumas pessoas da imprensa a contratação do Nael, que o Nael já posou com camisa do Lagarto, tá lá em Sergipe para disputar o Campeonato Sergipano. Bom, mas isso acontece, né? Às vezes um clube acerta entre aspas, com um determinado jogador, fica palavrado, vem uma proposta melhor e o jogador acaba indo para um outro local. Isso acontece até nas grandes equipes do futebol brasileiro, quanto mais nos times, né, de menor tamanho. Preparou a chegada de Ronaldinho Gaúcho lá. Preparou, foi a festa, né? A festa, botou som, montou, foi tudo. Lá no Estádio Olímpico, era no Olímpico ainda na época, montaram tudo, o homem foi descer no Rio de Janeiro. Mas, meu amigo, isso é normal, é comum. Acontece. E o treinador do Cariri, o Adelmo, vai chegar no início do ano. Próximo dia 2, dia 3 de janeiro, ele já desembarca em Juazeiro. E no dia 8, começa a pré-temporada do Negro Anil para o Campeonato Cearense. Você já jogou voleibol, Marco Valério? Não, Deus sabe. Não, tu jogava, João Filho? Lá em Jaguaribe? Não. Nunca jogou voleibol? Eu sempre fui bom de futsal. Silvinha jogava, mas ele não. Eu sempre fui bom de futsal. Silvia jogava. Ele era goleiro de futsal, JF. Era goleiro de futsal. Nas horas vagas eu gostava de fazer uns golzinhos lá na quadra olímpica. Fiz muito gol na quadra olímpica. Fiz muito gol. Tem alguma gravação, tem? Não, naquela época. Eu não acredito, não. Não, naquela época. João Filho. Pois sabe quem vai jogar? Mas Delton Sá conhece a quadra olímpica. Conhece, Delton Sá? Conhece. Não, de conhecer ele conhece. Ele nunca viu, foi um gol seu lá. Ninguém nunca viu. Eita quente, viu? Eita quadra quente, viu? Tu é louco, meu amigo. E a pressão pra jogar ali contra os times de Jaguaribe naquele ginásio, tu é louco. Marco Valério, pois tá tendo um torneio de voleibol master feminino lá no Municipal, tem jogo hoje. Coisa boa. Quem mandou pra gente a informação foi o Lani através do professor Marcelo Catunda, conhece? Gente da melhor qualidade. E tu sabe quem vai jogar numa das equipes de voleibol lá? Deve ser PG. Aí. Vai jogar, a Secretaria de Educação. Que era atleta de natação e de voleibol, a PG. Joga muito ela, viu? Quem vai ficar do lado de fora dando as instruções é Marcelo Catunda. E vai ser o treinador. Aí do outro lado, Marcos, tem outra equipe. Sabe quem vai jogar? A ex-secretária de saúde, Francimone. Diz que tem um duelo das duas lá. Francimone joga? Francimone, voleibol. Joga bem Francimone, Eu não sei, nunca vi. É paraibana lá da terra de Marcos. É minha conterrânea. É de Cajazeiras, né? E vai jogar voleibol lá. Ela contra a PG hoje e amanhã tem a decisão. Quem tá passando a informação pra gente, meu amigo Marcelo Catunda. Se eu fosse apostar alguma coisa, eu apostaria no time de PG. De PG, né? PG já tem o histórico assim, né?
E outra coisa, com o time de voleibol da Secretaria de Educação, um monte de professora de educação, de educação física. Contra o time da saúde, né? A tendência é que o time da educação seja melhor, né, mano? Pelo menos é a tendência, viu? Eu acho que... E o Lânio vai fazer o que nessa história toda? Filmar e botar o drone dele pra frente. Tá aquele drone dele ele pra... bota o drone... Muito bem. Mas que o time de doutora Francimontes vai estar com todo o gás. Eu soube que o povo de Aurora tá aí com a saudade de um evento lá com o Lânio lá no meio, com o João Filho, fazendo a narração. Em breve estaremos de volta. Aí depois tem umas resenhas depois do jogo. Eu não tô sabendo. Só dá João Filho. Ele tenta se esconder, mas não tem jeito. O povo lá pedindo autógrafo e tudo pra João Filho lá em Aurora. E ele narrando o jogo lá em cima, parece. Aurora tem uma pizza gostosa. Araújo. Desse jeito. Aurora tem uma pizza. Um abraço. E eu vou aproveitar e mandar um abraço pra minha amiga professora Érica. Érica se aposentou hoje, foi lá assinar a aposentadoria dela. Nova daquele jeito. Nova daquele jeito, já tá aposentada, professora Érica. Um abraço pra ela, parabéns. Foi minha colega de classe no Salesiano. Viu? Tá vendo aí? Já tá aposentada. Já tá aposentada. E eu vou trabalhar uns 20 anos ainda, sabe? Pra pensar em me aposentar. Quando eu vim aqui pro Nova Manhã, aí o cara disse: ei, rapaz, acabou a série, que férias? O cara faz a viagem 2 semanas, participa de manhã, meu dia, não tem folga. Aí eu disse: olha, eu mandei pra ele, eu disse, você passa um mês sem ouvir Jucimar, passa um mês sem ouvir Alexandre, um mês sem ouvir a Milene, você passa um mês sem ouvir João Filho. Agora, Delto Sá, Marco Valério, J. Rodrigo Fernando Martins, não... Delto Sá, como diz Marco Valério, você é o homem dessa rádio. Não, nós somos peão, eu, Marco. Você é o homem dessa rádio. Você é o homem dessa rádio. Eu, Marco, J. Rodrigues e Fernando Martins, a gente não tira férias. Todo o restante tira férias, menos a gente. Tu já tirou férias, Marco? Não. Que o meio de campo já tirou férias? Tô aqui há 21 anos. Que homem vive de férias? Vive viajando. Ele e Los por aí. Ele e Los, né? Vida dele é viajar. Até porque Moésio manda, e tem mais, não tem a história de umas férias com texto de férias? Moésio manda pagar dobrado. Aí diz assim, Kilmer, aproveite aí bem muito suas férias. E Moésio tá de volta da Assembleia, aí as coisas melhoraram ainda, né? Tu é doido, uma assessorzão. Assessorzão Ele vai forte. falar em nome do Solar do Ribamar, Seu Ribamar. Seu Ribamar. Solados Anabela, Bloco, Solados para Papetes na Rua da Independência. Marco Valério, se eu quiser comprar produtos Steel. Oxi, é lá na Comercial ZM, ó. Agora e se eu quiser passar no vestibular? Meu amigo, aí é com... Sim, é Jaildo, aniversariou esses dias, né, rapaz, 50 anos. Parabéns, Jaildo, parabéns. ESC Pré-Vestibular e Cursos, lembrando o site esccursos.com.br. E hoje tem janta lá na churrascaria Mão de Vaca. Exatamente. Fala, que a gente tá doido pra te ouvir. E você não tem a camisa do Oeste de Itápolis. Acho que nem existe. Nem existe mais, né, o Oeste. Mas eu botei, né, não, Marco? Tu já acabou com o time, João Filho? O Oeste existe ainda? Rapaz, esse João Filho tem jeito não, tem, Kilmer? Tem não. Eu gostei mais da do ABC. Você devia do ABC, eu tô muito feliz. É porque tem muita propaganda aquela camisa, né? Você devia me dar de presente de Natal. Você Rapaz, não posso. Ali foi um presente que eu ganhei da Shirley McLaren. Sim, e é tamanho M. Aí a Shirley tá muito gordinha, não dá pra ela vestir, ela me deu, porque eu sou pequenininho. Aí o tamanho M deu certo. Se essa Shirley McLaren não arranjar uma camisa dessa pra eu jogar uma praga nela. E aquela ali não dá pra você não, que você é tamanho G. E aquela que tamanho? M. M. Eu ganhei uma do Bangu hoje. Aí tá certo. Ganhei a do Bangu retrô, com o número ainda pregado, camisa 10. Eu quero morrer amigo de Isaac, viu? Rapaz, eu tava lá em Portugal, com essa munganga. Tem o que fazer. Vai, Kilmer, segue daí, Kilmer. Pois bem, meu querido Marco Valério. Aliás, uma curiosidade, onde é que compra a camisa do Cariri Futebol Clube, hein? Você quer uma? Eu quero, eu não Mas tenho. você vai ganhar uma. Você vai ganhar uma. Você vai ganhar uma. JF vai lhe presentear. Eu vou lhe presentear com a camisa do Cariri. Doutor Rosenberg tá ouvindo o programa e ele vai separar uma pra você. Não, Obrigado, não é assim, falha, que compra e manda de presente pra uma pessoa. Oxi. O negócio tá ferrando ninguém. A gente compra e presenteia os amigos. Que coisa, não, João Filho, pelo amor de Deus. Não, Kilmer, vai dar certo, Eu tenho a do Juazeiro antiga, eu tenho a do Juazeiro, tenho a do Guarani, tenho a do Icasa, tenho a do Barbalha, tenho a do Campo Grande, mas não tenho a do Cariri, viu? E tem a do Crato também? Tem a do Crato. Quando vamos resolver isso aí? Tem do Barbalha? Barbalha eu tenho, quem me deu foi
foi Antônio Félix, saudosa memória. Pronto. Então, só Aí, tá faltando a do Cariri, né? É, a do Cariri eu não tenho. Mas não tá faltando mais não. Vamos resolver. Eu não se preocupe não que tá faltando mais não. Agora pegue com o Dr. Rosenbeck. Aí eu vou fazer igual de um filho. Dr. Rosenbeck tá Mande ouvindo. pelo Guanabara, que eu vou buscar aqui. Não, rapaz, quando eu for a Fortaleza eu levo. Fique tranquilo, vai dar certo. Vai dar, né? Vai. Então pronto, então deixa Rapaz, eu por falar. falar nisso, tem uma camisa do Inter lá em casa e tem outra de outro clube. Tá lá em casa até hoje pra levar pra você, não sei mais nem onde é que tá. Aquela do Inter que você disse que não ia dar pro quê, Não, outra que mandaram a camisa do Inter pra entregar pra ele. Ah, sim. E eu tô com essa camisa lá. Tô com essa camisa lá em casa, só não sei onde é que tá mais, mas eu vou procurar, viu, pra levar. Você vai para a Arábia Saudita, Delton? Não, vou não. Vai não? Vou não. Vou faturar umas graninhas aqui nessas 2 semanas aqui que eu tô precisando. Faturar um negocinho. Com meus números. Pensei que você ia com o seu Fluminense para a Arábia Saudita. Não. Flusão vai lá sozinho, vai ganhar. Vai ganhar só o primeiro jogo. Vai ganhar a experiência. Também acho. O Fluminense não volta campeão. Também acho. Tem nem perigo. Também acho. Bom, aqui na capital cearense pintou um listão de dispensas do Ceará. Então vamos lá. O Eric, que não é o Pulga, o Eric foi pro São Paulo, então esse não foi dispensado. O Kaique, esse pegou o beco, Kaique Gonçalves. Outro que foi embora foi o jogador William Maranhão, também não fica. O Bissoli também não fica. O Varley também não fica. Michel Macedo também não. E o Chay também não. Então são jogadores que já pegaram o beco no vozão. O Eric foi pro meu São Paulo Futebol Clube. Tomara que possa jogar no São Paulo, né? Que o garoto é bom de bola. Kaique Gonçalves, Bissoli, William Maranhão, Varley, Michel Macedo e Chay estão todos fora do Ceará. Por enquanto, o que é que o Ceará contratou até agora? O Ceará contratou o Ailon, atacante do Novo Horizontino, o Negueba, um garoto que veio do Esporte, e o Lourenço, um meia que veio do Vila Nova. O goleiro Fernando Miguel tem uma novela. O Fernando Miguel estava ou estaria acertado, mas quando foi colocar o preto no branco, do Ferroviário é vermelho, preto no branco, do Ceará é preto no branco mesmo. Foi colocar o preto no branco, o contrato tinha um outro valor que não era o valor acertado. Eu sei que anteontem, sábado, o Fernando Miguel não deu a canetada e não assinou o contrato com o Ceará ainda, pelo menos foi a informação que me chegou. O Lucero, atacante argentino que joga no Fortaleza, terminou a temporada aqui na capital como o bambambam da artilharia. 24 gols na temporada. Ciel, com a camiseta do Ferroviário, terminou com 23. Falando do Fortaleza, o time do Leão deve renovar com o Pikachu, vai depositar os 5 milhões de reais para continuar com o Pikachu, e o presidente Marcelo Paz, que já saiu, presidente a gente fala por falar, mas ele não é mais presidente do Fortaleza, ele agora é o presidente da SAF do Fortaleza. Então o Marcelo Paz deu entrevista hoje nas emissoras aqui da capital cearense, garantindo que Juan Pablo Vojvoda fica mais uma temporada, pelo menos foi o que ele garantiu. O Vojvoda está descansando, foi para Mendoza, de lá vai até Ushuaia, que fica no sul da Argentina, mas passará Natal mesmo na cidade de Buenos Aires. E o Ferroviário, hein? O Ferrão sapecou 6-0 no Terrimar no final de semana. O Ferroviário jogou com Douglas Dias no gol, o Wesley na lateral direita, o Dudizaga, Henrique Vermute e o jogador William Rocha, na lateral esquerda, Daniel Vansan. Meio campo com Ralf, Lincoln e Soares, no ataque Mateuzinho, Gabriel Martins e João Guilherme. O João Guilherme é filho do Batistinha, o Ciel não jogou, sentiu a panturrilha no treino da quinta e, é claro, foi poupado. Ferroviário volta a jogar dia 23 contra o Potiguar de Mossoró, antes do Natal e antes da virada do ano. O Ferroviário enfrenta a equipe do Horizonte Futebol Clube, os dois próximos amistosos do Tubarão da Barra, a camisa mais bonita do estado. Aliás, falando em camisa, o Ferroviário lançou 3 camisas de treino, viu? Delton Sá, Marco Valério, amigos do Cariri. Se você pensa em presentear alguém com a camisa do Ferroviário, compre na loja oficial. E você entra na Instagram ou
no site oficial, que é loja do ferroviário.com.br. Compra a camisa que o Ferroviário manda deixar em qualquer lugar do Brasil. As camisas de treino que foram lançadas e daqui a 10 dias estarão no site do Ferroviário, são lindíssimas. Loja do ferroviário.com.br. E breve, agora para 2024, o Ferroviário já adquiriu um vagão. A loja do Ferroviário na Barra será dentro de um vagão climatizado. Para quem não sabe, o Ferroviário foi concebido na oficina dos Urubus, que é da RVC, da antiga RVC, Rede Cearense de Ferrovias, né? O Ferroviário que foi concebido lá em 1933, então foi uma sacada, uma grande ideia, um vagão de trem climatizado, que já está na Barra, será a loja oficial do Ferroviário Atlético Clube. Ao vivo, capital cearense, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos, aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Ô, Delsa, o Santos tem novo presidente, é o Marcelo Teixeira, que já foi presidente do clube, e ele confirmou que a situação financeira do Santos é gravíssima. E ele ainda colocou também que é o pior momento da história do clube em termos financeiros, devido ao rebaixamento, salários atrasados, está com o salário de dezembro atrasado do elenco, funcionários da Vila Belmiro. Ele garante que vai resolver o mais breve possível. Mas ele chegou a anunciar a nova Vila Belmiro, né? Um investimento altíssimo. Com a W Torre, né? Que foi a mesma empresa que construiu o Allianz Parque. Pois é, tá aí com investimento para fazer um novo estádio, que tá muito bonito o projeto. Agora, de fato, no futebol o negócio anda ruim. E o Neymar pediu para aposentar a camisa 11, né? Foi que o presidente disse que durante a participação do Santos da Série B, a 10 não será utilizada. Aí o Neymar pediu para não usar dele. O Neymar, a informação que o Neymar entrou em contato com ele, disse que não não aposentasse, que o Neymar, quando voltar para o Brasil, deve se aposentar no Santos, né? Pelo menos foi o que deu a entender, que ele não utilizasse a camisa 11. Existem alguns esportes, principalmente nos Estados Unidos, esporte americano, que eles aposentam os números, né? Dos atletas que foram grandes estrelas, né? Já aconteceu, né? Deles fazerem isso. No futebol brasileiro não é muito comum, né? Por exemplo, que você aposentar do Neymar e não aposentar do Pelé não faz sentido, né? Não faz sentido. Agora do Pelé ele só deu, o presidente só disse que durante a Série B, Mas por que isso? A 10 não será utilizada. Mas por que isso? Acho que o Santos não aceita o fato de ter caído pela primeira vez, não tem que aceitar, não. Eu acho isso uma besteira, rapaz. Tem que jogar a segunda divisão, ter dignidade pra voltar. Aconteceu, caiu. Mas, rapaz, que coisa. Ora, o Corinthians foi rebaixado e depois voltou, se organizou, foi campeão do mundo. O Palmeiras, há 10 anos atrás, estava jogando a Série B. Jogou com o Icasa. E tá aí, tá com 5, 6 anos que ganha quase tudo no futebol brasileiro. Então, tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um absurdo, né? O Pelé caindo do PC, o que tem? Mas é o Santos, meu amigo. Caiu, vai ter que jogar a segunda divisão. Acabou a história. O River Plate foi rebaixado na Argentina, voltou e depois foi bicampeão da América. Então, acontece. Eu não concordo com essa. Do mercado da bola, o São Paulo anunciou hoje o acerto com aquele Luiz Gustavo, volante. Passou muito tempo na Europa, jogou seleção brasileira, inclusive teve tava nos 7-1, né? Tá pra renovar com o Lucas. Tá pra renovar com o meia, o Lucas. E o Fluminense no Renato Augusto? Aliás, o Renato Augusto no Fluminense. Gostou, JF? Você como tricolor? Eu não sou torcedor do Fluminense, diferente do senhor que é torcedor do Flamengo. Mas Renato Augusto, pra mim, é um grande jogador. Olha, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu acho que não tinha nenhum problema. É um grande clube. Não tinha nenhum problema, é o direito que ele assiste. Também não sou, JF. Mas você já foi um dia. Rapaz, é incrível, né? Agora, além de ser do contra, Delton, ele quer torcer por mim. Ele é quem diz qual é o time que eu torço agora. Torcer, mas você já torceu o Flamengo. Eu sei, Deus sabe. Seu culpado J. Luiz me disse, sabe, que tem foto sua com camisa do Flamengo e tudo. E qual é o problema, João Filho? Nenhum. Mas já foi. Já foi. Amanhã começa o Mundial, Só eu pra aguentar João Filho mesmo. Amanhã sai o adversário do que pode ser o adversário do Fluminense, né? O jogo do Al Ittihad contra o Auckland. O Auckland da Eu vou Nova torcer Zelândia, pro Al Ittihad. Isso aí.
É pra ver Fluminense e Al Ittihad. Mas o Mundial de Clubes... E depois ver Fluminense e City. O Mundial de Clubes está sujeito a não ter o atacante Haaland no City, né? Ele já foi anunciado, já que ele não vai jogar. Tá machucado, né? Nem ele, nem o De Bruyne. O De Bruyne também tá no DM do City. Vai dar flusão, fica tranquilo, viu, JF? É o que me assusta, Deus. Vambora. Tchau, gente. Um abraço. Até amanhã. Só eu pra Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.